Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Guerra Cultural. Hoje eu vou falar do MBL. Quem lembra do vídeo passado, onde eu comento sobre a vez do MBL, deve se lembrar que a gente de algumas considerações a respeito da política dos próximos anos, né? E aí eu faço o seguinte panorama, né? Com a morte do bolsonarismo, o, o MBL ele ficou sozinho como a única possibilidade de liderança política da direita. E o Renan, ele deu essa entrevista agora, onde essa entrevista foi feita pelo Gazeta do Povo, né, pelo jornalista Renan Ramalho, no final da semana passada. Isso daqui a gente pode dizer que é o testamento político do Renan Santos. Porque aqui, nessa entrevista, ele vai dizer tudo aquilo que ele não deveria ter dito. O contrário do que ele deveria ter falado. E aí a gente tem que ver essa entrevista minuciosamente. Infelizmente, a gente não tem ela na íntegra, né? Ela foi transcrita pelo Renan Ramalho, mas ela é um indicativo, assim, é um documento, né? Para a gente analisar e ver o que passa na cabeça do Renan Santos, né? O Renan Santos, ele agora está com 41 anos e, estranhamente, ele se considera o MBL, ele é um movimento voltado, como eu expliquei no vídeo anterior, voltado para a geração Z. A geração Z é a geração hoje mais engajada, tanto socialmente como na internet e, portanto, politicamente. Então, é a geração que um político hoje, se ele quer buscar cultivar um trabalho político que ele consiga aproveitar durante um bom tempo, durante os próximos anos, que não vai se acabar daqui a 5 anos, eles têm que buscar, têm que cativar a geração Z. É a geração mais indignada, que se formou no ensino médio, não tem faculdade, não vai mais para a faculdade, não tem por que ir para a universidade, porque a universidade não vai dar emprego para eles. É a geração que assina CLT, provavelmente trabalha desde os 15 anos, porque já vai fazer o jovem aprendiz, e conhece desde jovem a realidade, a dura realidade que é ser um assalariado, a pessoa que tem poucas condições e não tem representação. E o MBL, a princípio, ele está buscando o apoio desse pessoal, mas falhou miseravelmente. E a gente vai ver isso ao longo da entrevista, mas eu peço a vocês que se inscrevam nesse canal, curtam os vídeos, comentem para a gente saber a opinião de vocês a respeito, porque a gente já fez vídeo sobre isso, a Renata fez o vídeo essa semana, onde ela comenta algumas coisas a respeito dessa geração. Veja o vídeo do Bodega Live, assistam, a Renata tá fazendo os vídeos toda semana, mais de um dia na semana, para a gente ir acompanhando esses fatos desse pessoal, dessa geração Z, né? E essa reviravolta que está tendo do MBL. O MBL, ele prometeu ser um partido que eles inauguraram, né, a campanha política deles, focando na previdência no começo do ano. E, bem, já não fez nem 20 dias, já não é nem 20 de janeiro ainda, e a gente já está vendo que isso não vai vingar. A Renata tem razão quando ela fala que o MBL ele não tem... Flopou. E a gente vai ver por quê. Detalhe por detalhe do que o Renan fala, né? E aí aqui na entrevista, né,
transcrita, o jornalista ele faz uma breve apresentação do partido, e aí ele fala que o partido, o fundador do MBL, ele tem 41 anos, é uma pessoa que não gosta nem do centrão nem da direita, ou seja, não gosta do Bolsonaro. Ele era, com o bolsonarismo morreu, ele era o único candidato a líder. Ele não é necessariamente o novo líder da direita, ele era um dos candidatos. Mas só que isso daqui fica claro assim, como o Renan Santos ele não tem consciência do lugar dele, né? Da posição dele, da realidade histórica que ele vive. E o artigo fala aqui, com 41 anos, ele diz que o Partido Missão chega para promover uma ruptura geracional na política brasileira que coloque no poder os millennials, geração nascida nos anos 80. Bem, o Renan, eu tenho 30 anos, eu também sou também sou millennial. E o que eu posso dizer é o seguinte, você basear o seu trabalho político, seu programa político, focado numa geração como os millennials, é suicídio. Por quê? Porque a vez da nossa geração, os millennials, já passou. A gente não conseguiu fazer nada. Ninguém hoje no mundo baseia o seu programa político na geração dos millennials. Os millennials, eles estão agora, a gente já está nos 30, a nossa vez já passou. A gente já teve o nosso tempo para trabalhar, para começar uma carreira, para começar uma família. Então, quem fez isso, fez. Quem não fez, passou. E o Renan, aparentemente, ele não fez isso. Porque o cara está com 40 anos e o cara ainda está numa cabeça de que é possível fazer alguma coisa com a geração dos milênios. Não é mais a vez, o bonde passou, os milênios ele já passou a vez deles. Mas isso é um problema, porque a gente vê isso no Renan, dessa falta de consciência em relação ao tempo histórico dele, da geração dele, e a gente vê isso na forma como ele se comporta, né? Por exemplo, ele gravou um vídeo esses dias para o pessoal de Alagoas, chamando o pessoal de Alagoas de especialistas em eleger político preso, o político ladrão. O que é isso senão uma revolta internalizada de uma pessoa que ela não consegue articular verdadeiramente os anseios dela e o pensamento? É o Renan Santos. O Renan Santos, ele é dessa geração que foi o quê? Que prometeram tudo a ele. Nós, millennials, eu não sei quantos tem aqui, mas aqui seguindo nosso canal, acredito que não. Mas para vocês, pessoal, geração Z, os millennials, para nós foi prometido tudo nesse mundo, entendeu? Foi prometido, muito provavelmente porque a gente foi a segunda geração, a gente foi a primeira geração depois da Constituinte. Então, as pessoas começou a nascer durante a Constituinte e foi ouvindo todas aquelas narrativas que a gente tem debatido aqui no nosso canal, desses mitos fundadores da República de 88, que a gente teria emprego, o Brasil deveria crescer 10% ao ano, que a gente um dia chegaria ao G7, de que todos os problemas sociais se resolveriam de maneira pontual, que a economia, se a gente resolvesse abrir a economia, todos esses problemas sociais se resolveriam. Não, e além disso, a gente iria entrar na faculdade, a gente teria emprego, assim, milhões de emprego para nós. Foi prometido isso a gente. E a promessa que foi dada à nossa geração não se cumpriu. Para muitos, como o Renan, o Kim Kataguiri, a Tabata Amaral, esse pessoal, foi prometido a eles de que, tipo, eles foram preparados. Eles foram preparados por pessoas muito inteligentes para serem
os líderes do futuro, para serem a liderança desse política. Mais uma liderança política escravizada. Por quê? Porque é a tese do limite dominante aqui, do Dr. Michael Jones, que liberação sexual é uma forma de controle político. E essas pessoas, elas não conseguem fazer nada. Por quê? Porque elas não são líderes coisa nenhuma. Elas não estão para mandar, elas são servas. Servas dos próprios desejos, servas dos próprios impulsos. E como é que se controla isso? Muito fácil. Você se controla qualquer tipo de aliciamento que existe hoje em dia. Então, por exemplo, esses jovenzinhos que recebem bolsa para estudar na Cato Foundation, para ir estudar lá com o dinheiro dos irmãos Koch, esse pessoal volta com a cabeça já toda preparada apenas para obedecer comandos. E esses comandos, eles vêm de cima, eles nem sabem como eles são sugestionados a isso. Então, o Kim Kataguiri foi a mesma coisa. Então, é o seguinte, é a mesma coisa se repetindo assim num espaço de tempo muito, muito bem definido, que você tem a nossa geração dos millennials, e em plena constituinte você já via essas mudanças, né, esse caminho sendo preparado. Então, assim, infelizmente, se o Kim Kataguiri, ele é o colo da nossa época, o Renan Santos, ele é o Lindenberg Farias da nossa época. Todo mundo chama ele assim, porque de fato ele é. Ele é a promessa política que nunca foi cumprida, entende? Porque são pessoas fáceis de controlar, elas foram preparadas intelectualmente muito mal preparadas, elas não conseguem ter essa sensibilidade, essa sofisticação de pensamento para você não ser aliciado por qualquer tipo de narrativazinha, entende? Então, depois que isso acontece, é como se fosse a fase do luto. Depois que a pessoa ela é enganada e ela descobre a verdade, aí existe a fase da negação, a fase da revolta, a fase do luto e a fase da aceitação. E o Renan tá na fase da revolta, né? Da revolta de falar para vocês assim, ó, se vocês não fizerem o que eu quero, eu não gosto de vocês são tudo que não presta. Ou então ele pegar a caneca lá e arremessar em frente à câmera, porque o Mamãe Falei foi deposto lá da Câmara do Rio, com razão, né? O cara é um pervertido sexual. Então, tipo assim, faltou totalmente com decoro. Mas esse pessoal não leva a sério nenhuma regra social. Eles acham que podem passar por cima de tudo. E aí, se a pessoa ela vai lá e ela se direciona a uma determinada geração. É sempre nesse tom ofensivo. Ele vai dizer o seguinte, como fala aqui o jornalista, né? Segundo o líder do MBL, essa geração hoje se vê frustrada pelas promessas não cumpridas de um Brasil melhor deixadas pelos boomers. É isso, o Renan dos Santos é isso. Ele é a geração frustrada, a minha geração, que foi prometido tudo a ela, tudo, de dinheiro à representação política, a altos cargos, aos carguinhos de concurso de 20 mil reais por mês, e isso não foi cumprido e agora eles estão revoltados. Revoltados contra quem? Contra os políticos, contra aqueles que controlaram a geração deles, que pagaram eles para ir lá para os Estados Unidos, lá para fazer cursinho de verão e curso de aperfeiçoamento pessoal e coaching e lavagem cerebral lá da Cato University. Não, eles não vão se revoltar contra os mestres, os opressores deles, vão se revoltar contra um bode expiatório, que é os boomers. Os boomers já estão morrendo e aí é fácil você bater em gente morta, né? A gente tem que seguir o mandamento da igreja que fala honrei aos pais, honrai aos pais. Honrar os pais não é aguentar algum tipo de abuso, assim, entendeu? Se você teve um pai ruim. Mas não é para espraguejar. Você não pode espraguejar, você não pode amaldiçoar a geração que te pariu, entendeu? Você não pode cuspir no próprio prato. Então esse pessoal faz isso. Mas por quê? Porque é uma forma de... eles estão sendo controlados para fazer isso. Uma revolta contra os boomers. E aí o que acontece? Esse pessoal não sabe o que aconteceu com a geração anterior a eles. Não sabe o que aconteceu com a geração dos avós dele, os boomers. Que infelizmente foi a geração vítima
foi a maior vítima de todos os tipos de engenharia social e limpeza étnica. A gente já comentou sobre isso em vários vídeos. A gente tem uma conversa, eu conversei, a gente começou a discutir sobre isso com algumas pessoas. Se você estiver interessado, assista o vídeo do Antônio Pinho, da conversa que a gente teve com eles. Eu vou deixar o link na descrição. E a gente entender a gente não pode tratar os boomers como se fossem os malvadões, o pessoal, eles não têm culpa de nada. Eu não posso culpar uma pessoa por os erros da geração dela, entende? A menos que a pessoa ela acate, ela aceite, assim, de livre e espontânea vontade. Mas a geração boomer foi vítima da liberação sexual, foi vítima dos programas de limpeza étnica, por meio da saúde, da educação, por meio da mídia, como eu falei, liberação sexual por meio da pornografia. Foi o que é a geração que assistiu pornô chanchada, a roda, assim, a coisa foi mais naturalizada, foi a geração mais naturalizada da pornografia, mais do que até nós milênios, porque é importante considerar, os milênios, a gente que tem entre 30 e 45 anos, né? Entre 40 e 48, mais ou menos isso. A gente viu pornografia da hora que a gente nasceu até hoje, entende? Por causa do quê? Por causa da TV Globo. E teve isso, assim, o pessoal não comenta isso. Isso prova a total submissão, a total apatia. Quando você é controlado, você não consegue discutir a sua própria realidade. Você não consegue. Dói, mas você não sabe onde dói, entende? Igual gente velha fala. Você não sabe onde é a dor, mas você está sentindo a dor. E essa geração, ela sentiu essa dor, ela se tornou insuportável. A gente foi aguentando até uma hora que a gente não aguentou mais. A gente se revoltou contra isso, por uma série de motivos. E isso aconteceu em 2013. 2013, quando o pessoal foi para a rua gritar fora Globo. Eu demorei muito tempo para entender isso, assim. Estamos falando aí de 12 anos. Em 2013 eu tinha 18 anos e eu estava indo eu entrei na universidade e eu fui lá para as manifestações, assim como boa parte do pessoal da minha geração. E as pessoas não sabiam o que é, porque elas estavam lá, não tinha pauta. E passou-se os anos e ninguém percebeu, assim. Foi um projeto, foi uma revolta política que ela não conseguiu ser adotada, ninguém conseguiu abordar, articular o que se estava acontecendo ali, né, politicamente. E aí houve tentativa disso. Teve o olavismo, eu virei Olavete em 2015, a gente virou neoconservador, meio que por um embalo daquele movimento. Mas isso, hoje, vendo de trás, olhando para trás, eu percebo aquilo ali foi uma manobra política para como é que se diz? Distrair a gente. A gente se distraiu do problema. Porque qual era o problema de 2013? O que as pessoas estavam lá revoltadas, gritando fora Globo? As pessoas estavam cansadas desse controle político. O controle político por meio da via sexual. A Globo era o dia inteiro passando pornografia. E as pessoas não conseguiam entender aquilo porque elas já tinham se naturalizado, já tinham internalizado os comandos do inimigo desde pequenininha. A gente está falando que a gente, com 7 anos, a gente assistia Presença de Anitta. Não sei quem, pouca geração boomer, não a geração zoomer, não viu isso, graças a Deus. Mas vocês não viram a Beth, a Maitê Proença mostrando os peitos 8 horas da noite para fazer campanha de conscientização do câncer de mama. Geração Zoomer não viu isso. A gente viu isso. E a gente ficou totalmente... Existe um termo na psicologia chamado NUMB, você ficar tapado, literalmente tapado de tanto ver pornografia. É isso que aconteceu com a minha geração.
E é por isso que eles não conseguiram, desde 2013, entender o que isso aconteceu. E o Renan Santos é isso, o Renan Santos, Kim Kataguiri, gente, inclusive, virou Olavete durante um tempo. Eles não entenderam o que aconteceu com eles, com a geração deles. Então, por isso, eles ainda estão nesse espírito de revolta. Porque quando você não entende, você não consegue falar o que você quer, você fica revoltado, dá um tilt na sua cabeça. E aí você vira gente do MBL. Gente que continua nesse ciclo infinito de compensação, frustração, compensação, frustração. E vocês sabem do que eu estou falando, né? Compensação, frustração, o tempo todo. Aí vocês pegam a revista Valete deles, que é do MBL, que é uma revista que, tipo assim, era para ser uma revista cultural, mas aí o que você pega a revista, o que é que tem na capa da revista? É pornografia. Então, assim, é gente que eles não conseguem... Por exemplo, assim, eles pegam lá a Renata tá falando. As duas menininhas lá, a Gótica e a Espectro Cinza. As lolis, né? As lolis. Que ele mesmo falou, eu prefiro 1000 vezes uma loli matando bandido do que ter bandido matando inocente. Olha que ponto que chega a doença da parada. O que aí... Quem foi que falou isso? O Renan Santos. Aí o Renan Santos, ele vai e fala, eu prefiro 1000 vezes uma loli do que... Matando bandido do que qualquer... Bandido matando inocente. Do que bandido matando inocente. Vê que, tipo assim, é uma linguagem completamente, assim, bruta, ela, assim, não tem nenhuma sofisticação, porque é isso que acontece. Então, assim, leiam o Libido Dominante, vocês vão entender isso. Leiam o Libido Dominante do Dr. Michael Jones, que a pessoa, quando ela chega no estado... O estado de perversão sexual é isso, onde você já é completamente insensível à realidade de qualquer pessoa, porque você está no estado de vício, de uma adicção, da onde você não consegue sair. É um poço, é um buraco da onde você não consegue sair. E aí, esse pessoal, você... A gente pode ter vontades irracionais, mas a gente sempre age por meios racionais. Então, isso acontece na política também, que esse pessoal ele tem esses anseios pessoais que se tornam políticos, mas aí quando chega no nível do social, no nível você está lidando com o bem comum, não acontece nada de bom. As pessoas elas começam a discriminar as pessoas dessa maneira como eles fazem. Flanelinha é atividade legal? Mas justifica você sair batendo flanelinha, arrancando as coisas dele? Não, mas para esse pessoal é moralmente correto. Por quê? Porque o que é que justifica isso? Os próprios impulsos sexuais dele é que vai explicar isso, entendeu? Então, se você pega os garotinhos lá e pega a loli, aí os garotinhos vão seguir a loli e aí os garotinhos vão bater no flanelinha, que é o que aconteceu essa semana. Ou aqui em Santa Catarina, que eles pegam e vão constranger gente viciada em droga. Gente, viciado em droga, ele, por mais que ele esteja numa situação de vulnerabilidade social, vulnerabilidade humana, ele ainda é um ser humano, ele tem uma alma, ele tem um corpo. Então ele não pode ser constrangido, porque ele ainda tem os direitos dele, entendeu? Então é uma prática imoral, mas na cabeça desse pessoal, que a moral já é pervertida, eles já são pervertidos sexuais, isso é justificável. E aí eles têm todo um sistema político para justificar isso. Então isso é o quê? Racionalização política. Então, por exemplo, e essa revolta, né, ela se estende à família Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro é boomer. Então o Bolsonaro merece morrer, porque ele é boomer. Então ele precisa sofrer na cadeia pelo que aconteceu com ele. Por quê? Porque simplesmente o bolsonarismo, ele não vai recompensar esses anseios sexuais do pessoal do MBL. Entendeu? Então o pessoal também quer ser Bolsa Família. Qual o problema, pessoal, receber Bolsa Família? Qual o problema? Se até o Bolsonaro ele não é contra o Bolsa Família, mas aí o Renan Santos ele disse que precisa criar uma ação, um movimento, um programa econômico que acabe com todo tipo de assistência social, de previdência.
É o que é a agenda neoliberal. É para isso que o pessoal lá da Cato Foundation, da Cato University, dos irmãos Koch, eles pagam esse pessoal. Para quê? Para que isso se torne político. O quê? O fim da Previdência Social, o fim de qualquer tipo de assistência governamental aos mais vulneráveis. Entende? E aí a gente vê isso não tem, isso tem tudo a ver com o que aconteceu de 2013, assim, é passo após passo. Kim Kataguiri, quem um dia iria imaginar que o Kim Kataguiri, o Olavete, ele saindo lá de São Paulo, indo até Brasília, ia terminar nisso? Quem iria imaginar? Mas já estava escrito isso, entende? Por quê? Porque tem pessoas muito mais inteligentes planejando essas coisas com 10 anos de antecedência. Entende? Na universidade, em escritórios de advocacia, em centros de controle, centros de inteligência, como é a tal da Cato University. E aí, vamos seguindo. E aí, nessa entrevista, ainda apresentando qual seria o programa, né, do MBL, porque isso daqui é tipo assim, uma tentativa, é tipo um peixe se balançando fora d'água. São essas tentativas assim espasmódicas de tentar articular intelectualmente uma coisa que é totalmente irracional, né? Mas que precisa de meios racionais para que vire uma coisa que os outros consigam adotar. E aí o Renan dos Santos fala, né, que o objetivo do MBL não é apenas superar os progressistas e centristas da geração anterior, os boomers, mas esvaziar, por fim, o poder das velhas oligarquias que ainda controlam e mantêm vastas regiões pobres do país dependente do Estado. Quem viu o vídeo, nosso vídeo sobre onde eu explico quem é o guru do STF, que é o Darcy Ribeiro, vai perceber a semelhança de raciocínio aqui do MBL com o pessoal da velha geração, dos intelectuais da velha geração, que é quem? Um deles é o Darcy Ribeiro. E o Darcy Ribeiro, ele fala a mesma coisa, mas só que em outros termos, sobre o que seria um projeto democrático, né? E que plano democrático é esse? É você acabar com a elite, porque a elite, segundo Darcy Ribeiro, a elite ela é o grande inimigo do povo, né? De fato, ela tem razão. Mas o que acontece se você acaba com a elite? Essa elite que é representada pela figura dos oligarcas, dos coronéis. Você precisa colocar uma outra elite no lugar, né? Essa elite vai ser o povo? Não, é impossível isso. Quem é que vai ser? Vai ser uma elite iluminada, uma elite esclarecida. E quem é essa elite hoje? Ela é uma elite representada pelo STF, pelo Barroso, pelo Alexandre de Moraes, que é gente que se banhou nesses pensamentos do Darcy Ribeiro. E é por isso que no vídeo eu faço a ilustração de como existe essa mitologia, né? E essa mitologia dessa elite, ela é o bom selvagem 3.0. O bom selvagem 1.0 foi o bom selvagem do Rousseau, da Revolução Francesa. E ela serviu para explicar o projeto político tanto da Europa após do século XIX, de toda a Revolução Francesa, da nossa Revolução, que foi a instalação da República, mas só que acabou a Revolução Brasileira e eles não tinham um projeto político, então eles precisaram criar uma nova narrativa. Essa narrativa foi a narrativa de fim do fanatismo religioso. E aí quem trouxe de bandeja essa ideia foi o Monteiro Lobato, com a ideia do bom selvagem, essa ideia do bom selvagem, que seria o 2.0, né? Que aí serviu para justificar todo o programa político da semana de 22 e de em diante. E aí, até os dias presentes, que aí esse mito morreu, o mito do bom selvagem, e com a nova república eles precisaram não tem como
é um processo revolucionário que não se acaba, então você precisa ir renovando. Então, por isso, eu digo que o índio do Darcy Ribeiro é o Bom Selvagem 3.0, que ele serve para justificar a criação, a legitimação dessa elite poderosa, dessa elite iluminada que é o STF. E esses juristas. A nossa república, quer dizer, a nossa república de 88, que, se eu estiver correto, já morreu, a gente já está em a gente já está em um novo regime político que não tem constituição. Ele é um sistema político que retifica, ela realiza o sonho dos fundadores do Brasil, que eles eram todos, beberam nas águas da filosofia Whig do século XVII da Inglaterra. Esse pessoal, eles acreditavam que o Brasil tinha que ter uma constituição invisível como tem a Inglaterra. Esse sonho se realizou. A gente tem essa Constituição de 88, ela não está mais em vigor. Agora é uma nova Constituição que ninguém sabe qual é. Está na cabeça dessa elite esclarecida e que acredita no mito do Bom Selvagem 3.0, que é o Darcy Ribeiro, essa visão paternalista das massas, e que você precisa cuidar deles como se fossem índiozinhos. Por isso que o Barroso vai lá e vai tirar foto com os índiozinhos, porque é como se fosse, a religião dele, né? Assim como era a religião do Monteiro Lobato, do Anísio Teixeira, do Lourenço Filho, quando eles conceberam todo esse projeto político, educacional, que entrou em vigor a partir do fim da República Nova, a partir da década de 30. A gente estava falando, mas voltando para cá, né? Quando esse pessoal pensa, eles replicam esses pensamentos, essas ideias, porque elas são ideias muito mais sublimadas, elas já foram ideias já totalmente assentadas dentro do nosso modo de ser, da nossa imaginação política e social brasileira. E aí eles precisam meio que legitimar isso, e eles não, como é uma geração totalmente escrava, eles não conseguem pensar por si próprios. Então eles precisam recorrer a velhos ídolos, aos velhos monumentos intelectuais. E quais são esses? Aqui na entrevista ele fala qual é. Aqui, ó. Segundo o Renan Santos, a missão não fará uma defesa performática da Deus, Pátria e Família, etc, etc, etc. Segundo ele, trata-se de um conservadorismo que esses agentes políticos não praticam na vida real. Nas palavras de Renan Santos, o conservadorismo de goela propagado só para conquistar seguidores nas redes sociais. Bem, quando ele fala isso daqui, é o que eu já falei, é esse ódio, essa revolta sublimada que ele não consegue articular verbalmente, mas contra o ódio à geração boomer. Mas aí, a gente chega aqui ao centro, né? Ao cerne do pensamento do Renan Santos, né? Que aí, aqui a gente pode dar muita porta para a interpretação sobre sinceridade ou não. Mas a gente está falando de uma pessoa, isso daqui é um discurso político. Então, a gente vai interpretar como tal, né? Nas suas intenções. A missão, qual é a intenção do missão? Segundo o Renan, tem como referências leituras sobre o Brasil de Raimundo Fauro, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire e Darcy Ribeiro. O que é isso? Bem, qual é a base intelectual do Missão? Gilberto Freire e Darcy Ribeiro. Quem são esses dois? Eu já expliquei nos vídeos anteriores. Gilberto Freire e Darcy Ribeiro são os ideólogos da República de 88. Então, o que é que tem de novo no Missão? Não tem nada de novo. Eles estão assentados sobre o mesmo fundamento da geração anterior, do quais eles são prisioneiros. Eles estão replicando a linguagem do inimigo.
deles mesmos. Gilberto Freire, Darcy Ribeiro e o Celso Furtado, eles são a tríade maldita que concebeu o sistema político, social e econômico da República de 88. Então, esse sistema destruidor, que, parafraseando Darcy Ribeiro, né, que mói as pessoas, mói as pessoas, esse sistema que a gente sofre, que a gente está vivendo hoje, desde 88, desde 85, a gente está há 40 anos nesse sistema, foi criado por essas três grandes mentes, que eram três grandes mentes, mas foram três grandes mentes malignas. O Celso Furtado, ele foi quem, o cara? O cara que concebeu o nosso sistema de divisão geográfica, de campos de concentração. O que é o Nordeste é um campo de concentração. O que é o Sul é um campo de concentração. O que é o Sudeste é outro campo de concentração, só que tem mais gente dentro. Entende? O que é o Centro-Oeste é outro campo de concentração que serve para alimentar um terço da população mundial. Enfim, essas coisas bonitas que a gente é obrigado a falar, essas coisas lindas, maravilhosas que a gente é obrigado a falar sobre a divisão, o Darcy Ribeiro criou essa visão humanista do índio, do pobre, do nordestino, do imigrante. Ele vai lá e faz um monumento lá em Brasília para homenagear o povo. Isso é a mitologia da República de 88. O Gilberto Freire foi ele que concebeu o nosso sistema social, esse sistema social baseado em quê? Baseado na divisão social concebida pela Igreja desde o início da nossa nação. Não, é um sistema social baseado em liberdade sexual. Quando o Gilberto Freire fala em democracia racial, que ninguém acredita nisso, na verdade o que ele está falando é democracia sexual. Então é isso que justifica toda essa mudança de paradigma que você teve a partir dos anos 70, com a instituição dessa interiorização do Brasil e o encaminhamento assim, do Brasil de culturas regionais separadas e comunidades etnicamente independentes, como era o Nordeste, a Bahia. Você tinha várias culturas ali separadas, vivendo harmoniosamente. Você transforma isso numa coisa totalmente homogênea, igual um bolo, por via da educação financiada pelo SEID, da medicina, dos programas sociais, saúde da família e da habitação, das Coabs. Então, quem nasceu dos anos 70 para frente, nasceu em Coab. Então, já nasceu um cara que ele vai ser um católico, ele vai ter uma identidade étnica, ele vai ter uma identidade forte. Não, ele vai fazer parte de uma população totalmente homogeneizada, que oi? É o vivido cidadão. Ele vive o cidadão. Ele não tem mais ele é um cidadão brasileiro. Ele não é mais o primo da Chiquinha, que é irmão do João, que é neta da dona Chica, que é todo mundo junto e se reúne e vai para a mesma missa, que vai lá para a festinha lá do para a festa de São Sebastião, ou para a festa de Nossa Senhora de ou Santana, a festa de Santana. Não, ele é o cidadão que vai para a igreja evangélica, vai para a Universal. Ele vai para a Assembleia de Deus, Tempo Central, porque na Coab, como eu explico no nosso vídeo sobre a gente tem a nossa discussão com o Pinho, agora eu lembrei, eu explico isso usando como ilustração o filme Central do Brasil, que lá na Central do Brasil você tem essa mudança de paradigma sendo mostrada assim, para todo mundo ver. Do guri que ele chega lá, ele sai do lugar onde ele morava, que era um lugar, que era isso que eu estou falando, uma sociedade, eram comunidades etnicamente
que viviam harmoniosamente, que era baseado na família e na religião, e se torna aquela coisa horrorosa que é aquela Coab, entende? E aí ele vai nascer, ele vai crescer na Coab, e na Coab não tem igreja católica, porque na Coab a igreja católica demora muito tempo a chegar. É uma coisa que é interessante, que eu acho que eu sou a primeira pessoa a falar essa obviedade, que na Coab, uma Coab, para surgir uma paróquia demora anos, mas quando a paróquia ela é criada, é como o filme no Mostra Central no Brasil, já tem igreja evangélica lá. E aí, quando uma Coab, 20 igrejas evangélicas e nenhuma igreja católica. É justo essa luta? Não, não é. Então é por isso que o guri ele vira crente. E aí lá o Josué, no Central do Brasil, quando ele vai lá, ele chega na Coab, ele já vê isso. Você já vê o ambiente sonoro já, são só músicas evangélicas durante o filme inteiro. Então, é uma coisa meio que é diabólica, Eu não sei se o filme ele tentou mostrar isso de propósito, mas o Walter Salles, ele, por causa disso, ele é um gênio. Ele mostrou, e a equipe dele, claro, porque ele não faz um filme sozinho. A equipe do Walter Salles no Central do Brasil, eles foram geniais em mostrar isso, assim, essa mudança de paradigma. O filme é de 98, 97. E aí ele mostra o que é o Brasil dos próximos 30 anos. É aquilo lá. E essa mudança social que é limpeza étnica, né? Coab é limpeza étnica. E eu não vou cansar de falar isso. A gente sofreu limpeza étnica do dia que a gente nasceu e provavelmente até o dia que a gente vai morrer, porque esse sistema ele foi concebido para isso. E não é difícil escapar disso, porque são comandos, são mandamentos do sistema que são completamente externalizados. Porque quando você vai para a faculdade, como provavelmente o Renan Santos foi, ele virou garoto de DCE, ele é um garoto de DCE, né? Ele é meio que de direita, alt-right, mas ele é um garoto de DCE. Ele foi para a faculdade e ele estudou isso. Ele estudou Darcy Ribeiro, ele teve que ler O Povo Brasileiro na aula de História do Brasil. Ele leu Gilberto Freire também. Qualquer disciplina de literatura, ele vai ter que ler Casa Grande Senzala, ou de Humanidades, ou de qualquer disciplina que seja, Direito. E ele leu Darcy Ribeiro é obrigado a ler em curso de Direito. E o Celso Furtado, ele é obrigado a ler em qualquer disciplina de economia do Brasil, desenvolvimento econômico do Brasil. Então, isso é a mitologia, esse é os livros, os livros sagrados do nosso sistema político, social e econômico. E é difícil você sair disso. E tá aqui, o Renan Santos, ele não consegue pensar de uma nova forma, ele ainda é prisioneiro do ideal. Então, em resumo, o MBL ele não vai trazer nada de novo, não existe nada de novo, porque tudo nele é velho. Dos fundamentos políticos até a forma como eles são aliciados, eles são cooptados para o sistema político. Eles fazem parte do sistema. E até fazendo aqui a ilustração do Raimundo Fauro, que fala do estamento burocrático. O burocrático, ele consegue, nosso sistema político, o sistema econômico, o sistema político brasileiro, ele é um dos mais robustos do mundo, porque eles conseguem cooptar qualquer ameaça, aí ele consegue anular ou cooptar. E o MBL é isso, ele é uma reação controlada, entende? Para gerar mais benefícios ainda, benefícios para ele, para beneficiar o estamento burocrático, mas para prejudicar a gente também, porque controle político não acaba. O que você ia falar? A Renata tá falando da estética, né? A estética é esse pastiche, né? Essa cópia do Vaporwave e dessa coisa de alt-right que eles mesmos admitem, né?
que é aqui no próprio parágrafo que ele fala sobre quem é de quem é a base intelectual, né? Como inspiração, a direita tech americana, e como influência histórica, o movimento tenentista e a mobilização pela Revolução Constitucionalista de 1932. O objetivo passa por criar uma elite intelectual que produza ideias que adiante se irradiem na política. Eu não sei quem... Assim, se você me acompanhou até aqui, até esse ponto do que eu falei sobre o que está antes do MBL, você vai entender esse parágrafo aqui bem direitinho, o que isso significa. Porque eles têm como influência, como inspiração a direita tech americana, que é isso que a gente está vendo, né? Essa aplicação desse sistema monstruoso de controle social por meio da vigilância digital, do Palantir, que a gente está... Se você estiver acompanhando nosso vídeo, você vai entender o que é que está... A essência da coisa. Você não precisa ir ver gente falando sobre isso, se aprofundando em miudezas da coisa. Você precisa entender o básico, que é o sistema. Esse sistema de vigilância social digital a única coisa que ele quer é controle de todas as pessoas. E esse pessoal, eles trabalham em várias frentes, né? Criando a narrativa do controle ao crime organizado, do combate ao terrorismo islâmico, do combate a qualquer tipo de... essa coisa... a qualquer ameaça ao conforto das pessoas, né? Porque, primeiro, essa coisa do Palantir. Vamos fazer um retrospecto. Estava discutindo com a Renata estava conversando comigo esses dias. Lá no início, quando foi aquele pessoal, quem lembra, o pessoal à direita, um deles era a Carla Zambelli, foi lá para Brasília, eles foram lá, estavam interessados em quê? No sistema lá de vigilância da China. Qual era a desculpa deles? A gente quer essa tecnologia aqui porque ela é boa para evitar acidentes de trânsito. Vocês lembram disso? Eu não sei se... Sim, o cara da SWAT, como é o nome dele? Enfim, era isso. Naquela época, qual era o discurso? Vamos pegar a tecnologia para combater acidente de trânsito, porque a China tem lá o controle lá que controla lá o trânsito, lá os semáforos. E aí, 2018, né? Passaram 8 anos. Não, 8 anos. Qual é a coisa agora? Agora é combater terrorismo e crime organizado. Mas antes, naquele tempo, a gente não via isso, por quê? Porque ainda não tinha a inteligência artificial já desenvolvida. Hoje tem. E aí, depois que isso acontece, muda completamente a narrativa. Agora, o objetivo é o quê? Controlar o crime organizado. E para isso, o que é que você precisa? Você precisa fazer o levantamento biométrico de todas as pessoas, de todo mundo, por meio do TSE, do Detran, e aí você precisa ter a foto de todo mundo já alimentando banco de dados de programa israelense, como já está acontecendo em Sergipe, está acontecendo no Piauí, já está começando em Minas Gerais, mas já está implementado em São Paulo e em Brasília. É isso. A coisa ela vai acontecendo no segredo, mas ao mesmo tempo já tem uma narrativa em cima, em público, para justificar isso quando o negócio aparece do nada. Então, é questão de tempo até que o Palantir já esteja implementado no Brasil, porque não precisa nem implementar, porque ele já está pronto. É só você instalar lá no computador. E aí o Palantir, ele tem esse diferencial, porque ele é um sistema que ele já consegue integrar automaticamente todos os outros sistemas. Nos Estados Unidos ele faz isso. Ele já integrou
bancos de dados da NSA, da CIA, do Pentágono, da Polícia de Nova York, da Polícia de Los Angeles, então é tudo um sistema só, é por isso que eles conseguem encontrar as pessoas que são imigrantes legais, entende? Eles conseguem espionar todo tipo de dados, de celular, de WhatsApp, a câmera de segurança na rua, entendeu? É isso. E aqui no Brasil isso vai ser aplicado com a justificativa de combater o crime organizado, combater o PCC e de combater os drogadinhos na rua, entendeu? O MBL não era a favor de liberar as drogas. Eles vinham com esse discurso que tem que liberar as drogas para acabar com o tráfico, é só liberando drogas. Pois é, agora eles estão aí na guerra às drogas, vamos acabar com os bandidos. Uai, não era só liberar a droga? Por que eles não falam em liberação de droga agora? Eles nunca falaram isso, né? Agora eles falam, mas é de uma maneira... Agora eles falam de drogas, quando antes não falavam. Mas você vê que é uma mudança de discurso que, no fundo, é bem perversa, né? Porque aí o que é que eles vão... O que é que o Renan Santos ele vai falar nessa entrevista? Ele vai falar o seguinte, que o Missão, ele tem como objetivo, em relação à segurança pública, o quê? Se aliar com o STF, com Alexandre de Moraes, e já fazer aplicar na luta, no combate à corrupção e ao crime organizado, aquilo que já está sendo implementado. Então, vamos fazer o que o Xandão está fazendo com o pessoal do 8 de janeiro, vamos fazer isso agora com o pessoal, com o PCC e com o narcotráfico. Ou seja, é um raciocínio muito diabólico que você vê aqui por trás, né? Tipo, você não tá nem aí se o que o Alexandre de Moraes está fazendo é imoral. O que importa é pegar o que já tá... fazer isso com quem a gente não gosta. Mas a questão é essa. Quem você não gosta, muda toda hora. Entende? E aí esse discurso de que é possível, você tem que fazer o que for possível contra o inimigo, né? Justifica qualquer tipo de coisa. É a mesma coisa que justifica você prender quem você quer, porque o que o Xandão tá fazendo é a mesma coisa que o tal que o presidente de El Salvador tá fazendo. Ele prende quem ele quer lá. E qual a justificativa de quê? De que precisa combater o narcotráfico. E aí você tem um aparato tecnológico de última geração comprado dos Estados Unidos e de Israel para fazer isso. E é por isso que El Salvador ela é a vitrine da segurança pública no mundo hoje. Você vê gente que é paga para ir para Tel Aviv, se não vai para Tel Aviv, ela vai para El Salvador, ou então vai lá para Bogotá, que lá em Bogotá, alguns bairrozinhos já tem esses sistemas de vigilância israelense já implementados. Então a pessoa recebe lá o secretário, esse cara que foi secretário do Tarcísio e agora é o relator do projeto da segurança pública, da PL das facções, ele é uma pessoa, ele foi pago para... Ele construiu uma carreira viajando para Israel para comprar arma para a polícia de São Paulo. Fuzil de última geração e sistema de monitoramento do BOP. Então, ele fez essa carreira assim, e olha onde ele está hoje. Ele vai implementar esse sistema draconiano de vigilância social e pessoal em todo o Brasil. Eles não querem aplicar só na favela. Não faz sentido. E a mesma coisa o Renan fala, né? Tipo assim, o Renan aqui, o jornalista, ele pergunta para o Renan Santos:
Mas quem apoia Alexandre de Moraes no enfrentamento a Bolsonaro ressalva que há medidas abusivas. No combate ao crime organizado, a aplicação dessa lógica não poderia atingir inocentes? Não há um risco de criminalizar a favela inteira? Não é só a favela inteira, é o Brasil inteiro. E aí o que o Renan responde, Renan Santos? Não, porque no caso do Alexandre de Moraes, foi ele mesmo a fonte do poder. Ninguém sabe qual foi a legislação que ele usou para estabelecer um novo código de processo penal dele, enquanto a gente está falando em fazer alterações na lei do ponto de vista objetivo. Então, a gente teria critérios objetivos para que um Ministério Público no Estado do Rio de Janeiro pudesse atuar com leis muito claras. Ponto. E aí ele continua, né? Aí sim o aparato persecutório do Estado poderia atuar e, obviamente, prevendo que erros dessa natureza não podem acontecer. Possam acontecer. O princípio de velocidade, alta punibilidade, etc, etc. E aí ele fala, mas o problema é que estão sendo usados de maneira criativa pelo Xandão. Ué, é interessante. Primeiro, né? Ele fala que ele não sabe qual é a fonte do Xandão, né? Ninguém sabe qual é a legislação que do Xandão. Ele não sabe porque ele não foi pago. Ele não é a pessoa que ele é paga para pensar nisso. Mas a gente aqui que não tem nenhum tipo de a gente aqui não é pago pelo MBL. A gente não compra a ideologia do nosso sistema, a gente não é comprado aqui de jeito nenhum. Mas como é que eu posso dizer? A gente já sabe que legislação é essa. Eu falei minutos antes. A legislação do Xandão, ela não existe, ela é invisível. A nossa Constituição hoje é uma Constituição invisível igual à Constituição como os Whig eles imaginavam que deveria ser. É uma Constituição branca. Ela existe espiritualmente ela habita na mente da nossa elite iluminada, que é o STF. E isso é justificado por esse sistema, né, que foi se desenvolvendo até hoje. Foi instituído desde 88. Então, o Renan não sabe do que ele está falando aqui, mas aí ele internaliza isso, ele internaliza e aí ele expõe isso politicamente, que ele tem que dizer o quê? Que o Ministério Público, a polícia, a gente tem que aplicar essa lei. Ele não sabe que lei é essa, mas a gente tem que aplicar ela. Ou seja, o Renan ele é um mero peão do sistema. Ele tem que fazer, ele diz que quer pegar essa lei que só existe na cabeça do Xandão e transformar ela em política, em lei de Estado, em política e estratégia policial. E qual é essa estratégia policial? É perseguir todo mundo é virtualmente uma ameaça. É como o Xandão, o Barroso, ele falou isso já em 2018. Qual é a jurisdição do STF? É a parede do STF, é a porta do palácio do palácio do STF, é a calçada do STF, mas o STF não tem calçada. Brasília não tem calçada. Então é o quê? É tudo. É tudo. É o mundo inteiro. É a internet. Entendeu? É tudo que está no ar. É isso. Essa é a jurisdição do STF. E o que é que justifica isso? É a Constituição, o IG invisível que está dentro das nossas cabeças, e Darcy Ribeiro é o nosso pai. A gente é filho dele. E vocês são nossos filhinhos. Então, aí ele fala, o Renan, o aparato persecutório do Estado poderia atuar e, obviamente, prevendo que erros dessa natureza não aconteçam. Mas ele sabe como é que faz isso? Não. Ele não sabe como é que faz isso. Ele só quer que isso seja aplicado. E mais nada.
Tudo por causa de quê? Por causa desse ódio que o Renan tem, a geração anterior, que é um ódio fabricado, que foi posto na cabeça dele. Então ele odeia tudo que seja boomer. Inclusive o Jair Bolsonaro. Mas ele não odeia o Xandão, o Barroso, que são boomers também, né? Ou não são? São mais jovens. É por isso que não pode odiar, mas se você tiver acima de 66 anos, você pode ser odiado pelo Renan. É isso. É isso. Então, o MBL, isso daqui é o testamento político do Renan Santos, cara, com 41 anos. Tipo assim, ele repete o mesmo erro da nossa geração, os milênios. A gente não conseguiu entender as categorias adequadas, a gente não conseguiu vencer pelo esforço intelectual essas limitações que foram impostas a gente de maneira física, né? Por meio da TV, por meio da pornografia, 24 horas por dia na TV. A gente tava lembrando agora, todo mundo da minha geração assistiu Pânico na TV, todo mundo da minha geração assistiu MTV, e a MTV, a Renata já explicou aqui no vídeo sobre a Penélope. Quem não assistiu, assista, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui e peço a vocês que comentem no vídeo, dê a sua opinião, e a gente vai falar mais nos próximos vídeos sobre a questão do MBL, sobre a questão também dessa geração, quais são os erros assim dessa geração dos milênios, que eles não estão conseguindo enxergar o que a gente aqui está conseguindo, tá bom? Um abraço a todos.